Oi pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo eu falei um pouquinho sobre a asepsia, a limpeza de pacientes com sonda, né, para fazer a coleta de exames de urina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características da urina, que é um fator importante para nós na hora de relatarmos na anotação de enfermagem do paciente. E para dar um exemplo em geral, na parte dos técnicos de enfermagem, é importante saber essas características devido justamente ao relatório de enfermagem. E existem alguns termos técnicos, né, que é a terminologia do sistema urinário, que é muito utilizado na equipe de saúde, médicos, enfermeiros técnicos, para fazer essa anotação e para ser um documento também, né, no prontuário do paciente, de uma maneira mais formal. Então eu vou falar para vocês sobre esses termos que pode muito confundir na hora de relatar. Tem muitas pessoas que têm dúvidas ainda de diferenciar de um para o outro, e eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma mais clara como é que é feita essa terminologia, como é que a gente explica de uma maneira mais eficiente. E eu vou começar com vocês agora uma simulação, tá? Não é verdadeiro, são colorações que eu fiz para demonstrar como é que distinguir a terminologia com aquilo que a gente está falando. Vou começar primeiro pela poliúria. O que é a poliúria? Lembra da palavra poli? Poli é um termo muito utilizado para variedade de coisas, muitas coisas, grande. Então, poliúria seria aumento da urina, é um transtorno urinário que a pessoa, ela urina, vou mostrar para vocês a bolsa aqui, coletora, no caso do paciente lá sondado. Ele apresenta em 24 horas mais de 3 litros contabilizados na bolsa, ou seja, você está no seu plantão, o paciente vai chegar a ter 2 litros, você vai desprezar, aí daqui a pouco, durante algumas horas a mais, vai estar cheio de novo. Então constantemente o paciente vai estar urinando muito mais que o normal. Assim, acontece no caso que um paciente tem quadro de diabetes, né? Que tem a famosa polidipsia, que é o aumento de sede, a sede excessiva, o paciente bebe muita água, ocasiona esse aumento de diurese. E também pode ter outros fatores, como medicações que estimulam a urina do paciente. Então, esse, em modo geral, eu estou explicando a poliúria, que então é aumento de urina em 24 horas, ou seja, mais de 3 litros contabilizados no seu plantão ou no plantão seguinte. Já o termo oligúria é o oposto da poliúria. Por que isso? Eu vou mostrar para vocês a bolsa aqui, um exemplo, tá? No caso, quando em 24 horas é contabilizado no paciente de entre 500 ml ou a menos de 500 ml, ele não passa disso. Porque pode ter algum problema aí na parte renal do paciente, ou outro problema que pode ter um fator que atrapalha a produção de urina, podendo ser passageiro, tá? Ou podendo evoluir para anúria, quando o paciente não urina mais, que no caso já agrava, né, na parte renal, tendo que fazer processo de hemodiálise e outros fatores. No caso, agora eu vou falar para vocês sobre a nictúria, que é uma outra terminologia também. A nictúria é muito utilizado quando o paciente relata pra gente, tá? Quando ele tem muita vontade de urinar durante a noite. Essa vontade que ele diz é o quê? É uma falsa sensação de bexiga cheia, que ele vai no banheiro e sempre o tempo todo ele tá tendo vontade de urinar. E acaba sendo uma terminologia que a gente utiliza quando ele relata pra gente essa sensação. Agora eu vou falar para vocês sobre a piúria, que é uma outra terminologia. Eu vou mostrar para vocês aqui a amostra, seria de uma piúria. A piúria, ela seria uma presença de leucócitos degenerados ou pus, propriamente dito, na urina. Nós encontramos essa característica na sonda vesical do paciente. Geralmente ela tem um odor bastante fétido. O paciente relata que sente muita dor durante a urinar. Até quando o paciente está sondado, ele já sente constantemente a dor, tendo essa característica que ele é bastante turvo, parece leitoso e tem um pouquinho de espuma. Então nós encontramos essa característica que se chama piúria, que é a pus na urina ou leucócitos degenerados também presentes na urina. Já a próxima terminologia para vocês, que também é bastante comum, a hematúria. A hematúria, vou mostrar para vocês aqui no potinho. A característica dela, ela é um pouco avermelhada, ela lembra um pouco de sangue, né? Um sangue misturado na urina, literalmente. A hematúria, nós podemos lembrar na palavra hema, de hemo,
termo que nós utilizamos muito na parte de sangue. É uma eliminação anormal, tá, das hemácias ou eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Essa hematúria, ela pode ser visível, como nós estamos vendo no potinho, ou não, tá? Ela só vai poder sendo vista em microscópio no caso de exame de sangue que nós colhemos, que pode dar uma alteração de valor, mas ele não pode estar alterando aqui a coloração da urina. Nesse caso está bastante alterado, nós podemos ver que a coloração é bem avermelhada. E é bastante comum quando o paciente tem lesões na bexiga ou outras patologias que lesionam o canal ou que tem a saída de sangue pela urina. Agora, a outra terminologia que é bastante utilizada é a colúria. Como vocês podem ver aqui na característica do pote, ela é um termo para descrever quando a urina está bem escura. Ela lembra um pouquinho característica de Coca-Cola, parece café, é uma coloração bem específica. No caso de patologias, quando o paciente tem problemas hepáticos, hepatites, problema de fígado em geral, e ele só consegue fazer esse tipo de coloração na urina, ou seja, a urina fica escura e as fezes do paciente ficam claras. É uma troca de cores aí no caso que vocês podem observar quando vocês estiverem trabalhando ou estão já no meio no hospital. A próxima terminologia que eu vou falar para vocês é a disúria. A disúria aqui no caso não tem como mostrar, mas a disúria é um fator relatado pelo paciente para a gente quando ele diz que está com uma sensação forte de dor. É a sensação de desconforto, na ato de urinar ele não consegue, tem muita ardência, é muito comum o fator de infecções do trato urinário, como mostrei para vocês, quando o paciente apresenta piúria também apresenta esse desconforto. Já a terminologia enurese, eu não sei se vocês podem lembrar, assim, o termo, né? Assim, as crianças, elas fazem muito xixi na cama. No caso é isso, é uma incontinência sem causas orgânicas. A pessoa não controla, uma causa orgânica que não tem um fator específico. Pode ocasionar muito com crianças, mas também em adultos com faixas etárias mais idosas. Agora, na incontinência urinária, já é uma perda involuntária de urina pela uretra. O paciente, ele simplesmente não consegue, ele tem a consciência que não está conseguindo urinar e se não segura, ele vai andando, vai saindo xixi, então isso já é uma continência. Acontece muito no caso dos idosos, né, que nós vemos muito em situações de casa de repouso ou mesmo nos hospitais. Muitos têm que fazer a utilização de fraldas para não se sujarem. Então, essa seria a terminologia mais correta para casos quando o paciente não consegue fazer o controle, que é uma perda involuntária. A polaciúria, que é uma outra terminologia, já é um aumento de número de micções durante um tempo. Assim como eu posso falar para vocês, paciente com infecção no trato urinário, ele relata para a gente que ele toda hora ele vai no banheiro, tenta fazer xixi, faz só um pouquinho, uma gotinha. E isso seria o quê? A polaciúria. Ele vai várias vezes durante o dia, só consegue urinar um pouquinho, uma gotinha, e fica com aquela sensação que quer urinar várias vezes. Então, esse é o termo que nós utilizamos, que é a polaciúria. Agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades, né, nas cores em geral da urina, que a gente pode encontrar durante o paciente estar internado. Não é muito comum, mas também não vou dizer que é comum, nesse caso, para vocês entenderem. No fator comum que a gente pode encontrar quando o paciente está internado, a gente vê na sonda vesical do paciente uma urina de coloração azulada. Mais ou menos essa cor, pode ser um pouquinho mais escuro. Geralmente o paciente, quando faz tratamento que tem um contraste, que é o azul de metileno, ele pode sair pela urina com essa cor ou um pouquinho mais puxado para o verde, mas geralmente a gente encontra bastante sonda vesical em bolsa coletora a característica azulada. Ou quando o paciente consome muita corante azul ou comidas que têm essa essência azul, corante azul, e pode acabar saindo também na urina ou na coleta do potinho quando eles apresentam para a gente. No caso agora, uma outra curiosidade para vocês é a urina verde, que é seguido da azul, que também pode ter, por causa do contraste, ele pode dar uma alteração um pouquinho esverdeada. É comum também quando casos que paciente tem problemas que ocasionam da bactéria, que é a Pseudomonas aeruginosa, ela também dá uma coloração esverdeada.
porque ela tem uma propriedade na bactéria que causa a coloração esverdeada nas feridas do paciente, tanto nas feridas como na urina. Tem um odor também específico, tá? No caso quando o paciente está com essa bactéria. E quando o paciente consome muitos alimentos verdes com base de clorofila muito alto também, eles podem fazer uma urina esverdeada. Agora, para vocês entenderem, também uma outra urina bastante incomum é a urina de cor roxa. Se vocês já viram ou se não viram, eu vou explicar para vocês mais ou menos. A gente encontra em hospitais alguns casos de alguns pacientes que apresentam essa sonda, essa coloração, quando tem a tal que todo mundo diz que é a síndrome da urina roxa. Quando passam sonda vesical em pacientes acamados, eles apresentam essa característica, uma propriedade, devido a um tipo de bactéria específico que aloja lá no trato urinário do paciente, que causa essa coloração. Que temos em comum a Pseudomonas novamente e a Klebsiella pneumoniae, que é a KPC, que também todo mundo já deve ter ouvido falar. É uma coloração também característica dessas bactérias. E agora, para vocês verem, no caso da urina espumosa, aqui também é um pouco comum ver em sonda vesical, quando o paciente mostra pra gente esse potinho com bastante espuma, ou na própria sonda também aparece essa característica, quando tem muito excesso de proteínas dos rins aqui na urina. Então ele tem essa característica por causa desse excesso. Então é um fator também um pouquinho comum quando nós pegamos pacientes que têm alguma disfunção renal. E no último, para vocês verem, bastante comum também, que nós vemos muita urina alaranjada, né, que é a urina laranja em geral. Quem consome muito o antioxidante da cenoura, beta-caroteno, consegue fazer eliminação de urina alaranjada, também acaba aparecendo na pele da pessoa. A pessoa fica um pouco alaranjada, mas não é tão comum assim ver, tá? Esse tipo de caso. Aqui no caso da urina, quando o paciente dá essa amostra pra gente, nós já vemos mais ou menos, sem olhar os exames de urina, que o paciente pode estar muito desidratado ou algum fator que possa alterar a parte hepática do paciente, ter algum tipo de hepatite, alguma coisa que pode estar mudando essa coloração. Então, é um fator também bastante comum para que a gente vê esse tipo de urina. Eu vejo muito em pacientes idosos assim que estão muito desidratados, que a urina fica bem escurecida, bem laranjado mesmo, bem forte. E é um fator que nós precisamos fazer a hidratação correta, conforme o médico prescreve pra gente. Então é isso, pessoal, esse é o básico assim do que eu posso mostrar para vocês das características. Certamente tem muitos tipos de características de urina que vocês podem ver durante o tempo do trabalho de vocês. Esse aqui é o que eu estou mostrando, é o princípio, é o mais comum e o mais incomum. Pode ter casos que urina apresenta grumos, apresenta resíduos, então assim é um fator que vai variar da patologia do paciente. Para ter a noção mais ou menos do que a gente está relatando, é bom sempre averiguar essas características. Se você tem dúvidas, pergunte para o enfermeiro do seu setor. Se vocês acham que conseguem distinguir a certa terminologia com um certo tipo de urina, relatem certinho, se não, sempre procura alguém para tirar as dúvidas. De princípio é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida referente a este assunto, mande nos comentários que eu posso responder de forma possível. E eu vejo vocês agora nos próximos vídeos e até breve, pessoal. Muito obrigada!